Vamos ver alguns critérios de divisibilidade. Critérios de divisibilidade. Esse nome, à primeira vista, divisibilidade. À primeira vista, meio complicado, na verdade é uma ideia bem simples. Em primeiro lugar, o que significa dizer que um número é divisível por outro? Bom, eu posso dizer, por exemplo, que o 20 é divisível por 4. É divisível por 4. Porque quando eu pego o 20 e divido ele por 4, eu obtenho uma divisão com resto zero. Então, o 4 cabe no 20 5 vezes. 5 vezes 4 é 20. 20 menos 20 é zero. Então, eu obtenho uma divisão com resto zero e por isso que eu digo que o 20 é divisível por 4. Ou eu também posso dizer que o 4 é um divisor do 20, ou ainda que o 20 é um múltiplo de 4. Mas eu não vou entrar muito nessa parte. Provavelmente você sabe o que significa dizer que um número é múltiplo de outro. Mas enfim, vamos deixar isso para lá por enquanto. Agora, por exemplo, 23 não é divisível por 4, porque se eu dividir 23 por 4, o 4 cabe no 23 5 vezes. 5 vezes 4 é 20. 23 menos 20 é 3. Eu não tenho como dividir porque 3 é menor que 4. Então, a minha divisão termina com um resto diferente de zero. Então, o 23 não é divisível pelo 4. Mas como que eu olho para o número e já sei se ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, enfim, sem fazer muitos cálculos? Bom, aí que entram os critérios de divisibilidade. Vamos ver primeiro os critérios, o critério de divisibilidade por 2. Então, escrever um pouco maior. Divisibilidade por 2. Por 2. Bom, se você tem um número e quer saber se ele é divisível por 2, basta ver se ele é par, ou seja, se ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, por exemplo, 3.458 é divisível por 2, porque ele é par, ele termina em 8. Quem sabe 1.101 não é divisível por 2 porque não é par, ele não termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. 326 é divisível por 2 porque é par, ele termina em 6. Isso é bem simples, certo? Agora vamos ver a divisibilidade por 3. Também não é muito complicado. Vamos ver isso com um exemplo. Se eu tenho, quem sabe, 549 e eu quero saber se ele é divisível por 3, o que eu faço é somar os algarismos que formam um número. Então, eu somo 5 mais 4 mais 9. Isso vai ser igual a 5 mais 4 é 9, mais 9, 18. E se essa soma for divisível por 3, então o número é divisível por 3. Bom, 18 é divisível por 3, certo? 18, na verdade, é 3 vezes 6. Então, como a soma é divisível por 3, o número aqui também é divisível por 3. E você pode conferir fazendo a divisão. Por 3, o 3 cabe no 5 uma vez, 3 vezes 1, 3, 5 menos 3, 2, baixa o 4. O 3 cabe no 24 8 vezes, 3 vezes 8 é 24, fica 0, 0, baixa o 9. O 3 cabe no 9, 3 vezes 3, 9, subtraindo fica resto 0. Então, o 549 é divisível por 3. Agora, 741. Mesma lógica, eu somo os algarismos, então 7 mais 4 mais 1. Isso é 7 mais 4, 11, mais 1, 12. 12 é divisível por 3? Sim, certo? 12 é 3 vezes 4. Se eu dividir o 12 por 3, eu vou ficar com 4 e resto 0. Então, como 12 é divisível por 3, o 741 vai ser divisível por 3. Vamos pegar agora 10.531. Se eu somar os algarismos, 1 mais 0, mais 5, mais 3, mais 1. 1 mais 0 é 1, mais 5 é 6, mais 3 é 9, mais 1, 10. 10 é divisível por 3? Não, certo? Se eu pegar o 10 e dividir por 3, o 3 cabe no 10 3 vezes. 3 vezes 3, 9, sobra 1. E então o 10 não é divisível por 3. E, portanto, esse número aqui
não é divisível por 3. Agora, vamos ver a divisibilidade por 4. Divisibilidade por 4. Bom, um número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Por exemplo, 328. Eu pego os dois últimos algarismos, 2 e 8. Bom, 28 é divisível por 4? Sim, certo? É bem fácil. 28 é 4 vezes 7. Então, como 28 é divisível por 4, o 328 também vai ser divisível por 4. Ou vamos pegar outro exemplo, 740. Eu pego os dois últimos algarismos que formam o número 40. 40 é divisível por 4? Sim, 40 na verdade é 4 vezes 10. Então, o 740 vai ser divisível por 4. Se eu pegar, por exemplo, 1000, será que 1000 é divisível por 4? Aqui entra uma pequena exceção à regra. Sempre que o número terminar em 2 zeros, ele é divisível por 4. Então, como termina em 2 zeros, ele é, sim, divisível por 4. No caso, 1000 dividido por 4, se você fizer, vai dar 250 e resto zero. Agora, se eu pegar o 15.461. Bom, os dois últimos algarismos, 61, não são divisíveis por 4. 61 não é divisível por 4, claro, porque nem é um número par. Então, o 15.461 não vai ser divisível por 4. Agora, vamos ver a divisibilidade por 5. Divisibilidade por 5. Por 5. Um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Então, por exemplo, 325 é divisível por 5 porque ele termina em 5. 100 é divisível por 5 porque termina em 0. 15.445 é divisível por 5 porque termina em 5. Agora, 341 não é divisível por 5 porque ele termina em 1. Agora, vamos ver a divisibilidade por 6. Divisibilidade por 6. Bom, vamos pensar um pouco o que acontece quando eu divido um número por 6. Por exemplo, 72 dividido por 6. 72 dividido por 6, o 6 cabe no 7 uma vez, 1 vezes 6 é 6, 7 menos 6 é 1, baixa o 2, o 6 cabe no 12 duas vezes, 2 vezes 6 é 12, 12 menos 12 é 0. Então, por exemplo, 72 é divisível por 6, porque o resto da divisão é 0. Agora, como 6 é igual a 2 vezes 3, 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3, dividir um número por 6 é a mesma coisa que dividir por 2 e daí pegar o resultado e dividir por 3. Deixa eu mostrar isso para você. Se eu pegar o 72 e primeiro dividir por 2, eu vou ficar com quanto? Aqui é bem fácil, vai ser 36, certo? E se eu pegar esse resultado, 36, e dividir por 3, o 3 cabe no 3 uma vez, fica 0, baixa o 6, o 3 cabe no 6 duas vezes, o resto fica 0 também, e o resultado é 12. Então, dividir por 6 é a mesma coisa que dividir por 2 e depois dividir por 3. Portanto, para que um número seja divisível por 6, ele tem que ser divisível por 3 e por 2 ao mesmo tempo. Ou seja, tem que ser um número par que é divisível por 3. Por exemplo, 540. 540 é par porque termina em 0, então é divisível por 2. E será que é divisível por 3? Bom, é só somar os algarismos. 5 mais 4 mais 0 é 9. E 9 é divisível por 3. Então, o número é par, é divisível por 3, então ele também vai ser divisível por 6. Outro exemplo, 1050. 1050 é par, termina em 0. E será que é divisível por 3? É, certo? Porque se eu somar os algarismos, 1 mais 0 mais 5 mais 0, eu vou obter 6. 1 mais 0 mais 5 mais 0 é 6. O 6 é divisível por 3. Então, eu tenho um número que é par e divisível por 3, portanto, ele vai ser divisível por 6.
A divisibilidade por 7 eu vou deixar para um outro vídeo, a divisibilidade por 8 também, mas para ver se o número é divisível por 8, você pode, como 8 é 4 vezes 2, você pode ver se ele é divisível por 4, e se você dividir por 4, será que ele vai ser divisível por 2? Ou o contrário, você pode dividir por 2 e daí ver se o resultado é divisível por 4. Mas enfim, não se preocupe muito com isso, eu farei outro vídeo explicando melhor. E a divisibilidade por 9? Divisibilidade por 9. Ops. Bom, um número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos dele é divisível por 9. É parecido com a divisibilidade por 3, na verdade. Então, se eu tenho, por exemplo, 3.456. Se eu somar os algarismos, 3 mais 4 mais 5 mais 6, 3 mais 4, 7, mais 5, 12, mais 6, 18. 18 é divisível por 9? Sim, 18 é 9 vezes 2. Então, o 3.456 é divisível por 9. Por outro lado, será que o 15 é divisível por 9? Se eu somar os algarismos, 1 mais 5 dá 6. O 6 não é divisível por 9, ele é menor que o 9, não tem como ser divisível. Então, o 15 não é divisível por 9. Agora, divisibilidade por 10. Essa aqui você provavelmente já sabe, mesmo que você nunca tenha sido apresentado. Divisibilidade por 10. Sempre que eu multiplico um número por 10, esse número vai ficar com um zero no final. Então, o número vai ser divisível por 10 quando ele terminar em zero. Por exemplo, 10.450 é divisível por 10 porque ele termina em zero. E eu acho que você já deve saber que se eu pegar e dividir esse número por 10, o resultado é só cortar esse zero aqui, fica 1045. É uma forma bem fácil de dividir por 10. Agora, claro, 21 não é divisível por 10 porque termina em 1 e não em 0. E o último critério que nós podemos ver é a divisibilidade por 12. Bom, 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Então, para que um número seja divisível por 12, ele tem que satisfazer a divisibilidade do 4 e a divisibilidade do 3. Então, qual é a divisibilidade do 4? O número termina em dois algarismos que são divisíveis por 4, e a divisibilidade por 3, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Então, por exemplo, vamos pegar o número... vamos pegar 24. Bom, 24 é muito fácil, é 12 vezes 2, então claro que é divisível. Vamos pegar, sabe, 148. Bom, 148, vamos ver se ele é divisível por 4. Eu pego 48. 48 é divisível por 4? Sim, certo? 48 é 4 vezes 12. Agora, será que é divisível por 3? Se eu somar os algarismos, 1 mais 4 mais 8, eu fico com 5 mais 8, que é 13, não é divisível por 3. Então, ele não vai ser divisível por 12. Agora, 288. Bom, eu pego os dois últimos números. 88 é divisível por 4? Sim, certo? 88 é 22 vezes 4. E será que o número é divisível por 3? Bom, vamos somar 2 mais 8 mais 8. 2 mais 8 é 10, mais 8, 18. 18 é divisível por 3. Então, o 288 é divisível por 4 e por 3, e, portanto, é divisível por 12. Um último exemplo, quem sabe, 51.000. Será que é divisível por 12? Bom, vamos ver. Ele é divisível por 4 porque termina em dois zeros. E será que é divisível por 3? Bom, se eu somar os algarismos, 5 mais 1 mais 0 mais 0 mais 0 dá 6. E 6 é divisível por 3. Então, o 51.000 é divisível por 4 e por 3 e, portanto, é divisível por 12. Era isso, eu já estou quase chegando nos 15 minutos, que é o limite para você cair no sono, certo? Eu espero que você tenha entendido e, enfim, até o próximo vídeo.